Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa do Cristo. Aqueles que por acaso chegam a primeira vez a essa casa, recebam nosso abraço, nosso carinho. Como de costume, nós vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografia do Givaldo, pelo Espírito Joana de Ângeles, para começarmos nos prepararmos para o estudo dessa manhã. Então vamos nos sintonizar com o alto aqui. Reserva um breve espaço de tempo entre os teus deveres para a beleza. Desperta cedo, a fim de acompanhar o nascer do dia, embriagando-te com a pujança da luz. Caminha por um bosque silenciosamente, aspirando o ar da natureza. Movimenta-te numa praia deserta e reflexiona em torno da grandiosidade do mar. Contempla uma noite estrelada e faz mudas interrogações. Contempla uma rosa em pleno desabrochar. Detém-te ao lado de uma criança inocente. Conversa com um ancião tranquilo. Abre-te a beleza que há em tudo o que adorna, tipo com ela. Vamos fazer a nossa prece. Querido amigo Jesus, nosso Pai maior, que olha por todos nós, nós começamos o estudo dessa manhã com um coração repleto de gratidão por termos conseguido chegar até aqui. Gratidão, Jesus, por mais esse ano que vai se findando. Gratidão pelas inúmeras provas, inúmeras alegrias. Gratidão, Jesus, por ter a certeza que o Senhor está sempre ao nosso lado. Obrigada, Jesus, por essa doutrina que nos orienta, que nos consola e que nos mostra o caminho de uma forma mais clara. Gratidão, Jesus, pela jornada que com certeza temos adiante. E o que o Senhor tirou as vendas dos nossos olhos, mostrando-nos que a vida é eterna. Te pedimos, Mestre, que possas amparar esta reunião, que possas amparar, intuindo o expositor da manhã, para que ele possa trazer para nós o estudo, tudo aquilo que preparou com todo carinho. Que possas também, Jesus, amparar a todos aqueles que aqui não conseguiram chegar, aqueles que se encontram nas ruas, aqueles que ainda procuram a Ti, que eles possam encontrá-lo. E assim, Jesus e nosso Pai maior, que nos coordena, nos guarda, nós iniciamos os trabalhos da manhã. Hoje quem fala para a gente é o Vitor Silvestre, ele é lá da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Seja muito bem-vindo e um ótimo estudo. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Quanto tempo eu disponibilizo? 45? Muito bem. O título da nossa fala sobre o uso da palavra, ele está embutido dentro desse texto com caridade, principalmente no uso que a gente entende que Emmanuel vai trabalhar esse texto, das diversas formas de caridade. E dentre uma delas ele vai dizer aqui o seguinte: todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque a caridade em falar, ouvir
impedir e fornecer, esquecer e recordar. Então, dentro dessas formas, eu vou abordar a do falar, a questão do uso da palavra. Deixa eu ver se eu aprendi aqui. Não, deixa eu fazer aqui. Quando a gente vai falar em palavra, vou tentar resumir o mais rápido possível. A gente vai entender aqui a questão de como começou esse processo da gente falar. Porque todos sabemos que nós somos princípios inteligentes desde a primeira possibilidade da instalação da vida na Terra, e que ao longo do tempo esse princípio inteligente ele vai se adestrando nos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. E estamos agora a caminho da angelitude. Durante esse processo todo, diversas situações a gente vivenciou e que transformaram para nós em guias seguros da nossa ação aqui na Terra. Então, por exemplo, na faixa do vegetal tem a sensibilidade, na faixa do animal tem o instinto, e na faixa do homem temos, então, a razão, o pensamento contínuo, o livre-arbítrio, a responsabilidade pelos seus atos. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai aprender é que quando esse princípio inteligente ele está na faixa do animal para a humanidade, esse animal que tem, vamos dizer assim, o seu concurso intelectual de forma fragmentária, porque o animal não fala, o animal expressa alguma coisa que vai nele de forma muito embrionária. Ele, igual a gente pode perceber aqui, o fonema e a mímica. A gente pode ver aqui o gato, vamos dizer, as galinhas, né? A galinha, quando ela vai enunciar que pôs ovos, ela vai cacarejar, ou então, se ela está com raiva, ela vai bicar. O cachorro, então, a gente entende que o cachorro rosna, ele late, o cachorro gane, quando ele está sentindo dor, ele vai ganir, né? Quando ele está alegre, além dele emitir uma interjeição que exprime alegria, ele vai abanar o rabinho, vai pular. Então, isso tudo são formas embrionárias de comunicação. Como eles não falam, eles se expressam no gestual e em determinada situação, né? O macaco fica guinchando para mostrar, por exemplo, perigo, né? O lobo vai ficar uivando. São chamadas essas onomatopeias, né? Não só da natureza, mas como do reino animal. Então, a primeira expressão é a mímica. Você pode ver com o orangotango, quando ele quer mostrar coisa, bravura, ele bate no peito, né? E são gestuais, mímicas, mas que o pensamento do orangotango, no caso, ele não vai exprimir, olha, eu sou mais forte aqui. Ele vai demonstrar essa ideia através de gestos, ou então através de gritos, né? Mas nós humanos temos essa capacidade de expressar aquilo que a gente sente, porque ao longo de um período muito grande, nessa transição entre o animal e o hominal, a nossa parte do aparelho fonador, perispiritualmente falando, foi sendo trabalhada ao longo de milhares de anos, né? Em locais especiais do plano espiritual, para que quando esse princípio inteligente agora, já começando a se tornar na faixa do humano, e ele vai chamar espírito e não mais princípio inteligente, ele já tem essa bagagem toda. Então, o pensamento que era fragmentário do animal, ele vai ser um pensamento contínuo no homem, porque nós somos seres que falam, não
usando, vamos dizer, a boca. Nós pensamos, nós somos energias pensantes. E sendo energia pensante, a gente precisa se conectar um com o outro através da palavra, porque no plano espiritual superior, isso é feito mediante o pensamento, né? Então eu vou falando alguma coisa aqui, desde a linguagem do animal para a humana, tem todo esse processo. Eu vou falar só alguma coisa aqui sobre essas intervenções espirituais. Então eu falei que quando esse princípio inteligente chega na faixa anterior à humanidade, ele vai sendo trabalhado com verdadeiras cirurgias no perispírito, né? E isso é feito por entidades nobilíssimas no plano espiritual. Então, o laringe, principalmente, né, no perispírito falando, ele vai sofrer esse tipo de cirurgias para que as cordas vocais possam captar no meio das vibrações e exprimir. Você pode reparar que todo o fonema que eu falo é um fonema, por exemplo, falar, F-A-L-E-A, falar. Cada um tem uma vibração que, quando passa pelas minhas cordas vocais, isso se transfere numa onda sonora. Essa onda sonora bate no conduto auditivo de vocês, vai repercutir internamente, vai ao cérebro, o cérebro vai decodificar e essa energia da fala vai ser entendida e eu vou responder. Espiritualmente falando, o meu pensamento é espírito a espírito, espírito ou perispírito a perispírito. Então o que vai entender? Quando eu falo, a minha palavra, esse som que sai da minha boca é decodificado, porque eu tenho uma ideia do conjunto do que eu quero falar, do tema que eu vou falar. Então o que eu vou dizer? Eu vou departamentalizar o tema para que a gente possa conversar. No plano espiritual, a gente faria apenas o lançamento da ideia e todo mundo captaria essa ideia dentro da coloração de cada um, da percepção. Então, no caso, quando eu penso, espírito, desejo alguma coisa, esse desejo transforma-se numa onda mental. Essa onda mental, ela é enviada por mim, no caso, atualmente me chamo Vitor, mas eu, espírito, eu mando para o centro coronário. O centro coronário manda para o cerebral, são centros de força, né? O centro cerebral manda para o centro laríngeo. Por que no laríngeo? É onde está o aparelho da fonação. Esse conjunto de ordens é automatizado ao longo dos períodos que a gente já teve aí. Então, quando a palavra sai, essa onda mental, ela é vestida com os sentimentos que eu tenho. Se meu sentimento é de carinho, a palavra que vai sair de mim, ela está vestida, adornada com esse tipo de sentimento. Se for de ódio, de raiva, a minha palavra também, esse contexto vai se repetir, mas eu vou vestir aquela onda mental com raiva, com ódio. Quando eu xingo alguém, ou quando eu venero alguém, eu sempre utilizo o sentimento para vestir a ideia que é o meu pensamento. E a palavra é a expressão sonora daquilo que eu estou pensando. Tá correto até agora? Então, tudo que eu falo passou por uma ideia que eu, espírito, mando para os centros de força, e os centros de força exprimem. Por exemplo, se eu quiser fazer uma palestra, eu vou pensar, então essa ideia, eu vou comandar isso tudo, só que ao invés de eu trabalhar no centro laríngeo, eu vou trabalhar no centro da motricidade, porque eu vou escrever. Se eu quiser andar, o centro da motricidade. Mas a gente treinou isso ao longo de milhões e milhões de anos. Muito bem. Então, avançando aqui, essa é a expressão natural nossa.
quando formos assim, um pouquinho mais evoluídos. Mas a gente pode perceber os primeiros surgimentos dessa transmissão de pensamento quando tem pessoas que convivem muito um com o outro. A pessoa pensa uma coisa, a outra capta aquela ideia e ambas falam: eu tive a mesma ideia agora. Sabe, aquela chamada sincronicidade, aquela ideia. Quando a pessoa convive muito, basta que aconteça um negócio lá e a gente olha um para o outro e já sabe o que vai dizer a respeito daquele fato. Esse é o princípio da transmissão. Isso não é só telepatia, né? Telepatia tem essa situação. No plano espiritual é assim, né? Superior. No plano espiritual inferior, os espíritos falam, né? Então, vamos lá. Então, a minha onda sonora que sai da minha boca, ela precisa do ar. Porque é no ar que está aqui que os impactos sonoros da minha boca vão fazer isso, vão bater no ouvido e tal. Se extinguisse, se aqui no caso o ar fizesse o vácuo aqui, ninguém ia me ouvir. O que vocês agradeceriam, no caso, e nem eu conseguiria ouvir vocês. Por quê? Porque não tem um meio de propagação, que é o ar. No plano espiritual, ou mesmo aqui na Terra, o pensamento ele não vai pelo ar, o pensamento vai pelo fluido cósmico universal, que envolve todo o universo. Por isso que um pensamento nosso aqui, ele não para, ele vai até onde ele tiver endereço, porque existe o fluido cósmico universal para servir de propagação. Só que ambos, ondas sonoras e ondas mentais, têm as mesmas características. Eles são ondas mais ou menos senoidais, né? Forma uma senoide aqui. Então o que acontece? Tem os comprimentos de onda, por exemplo, no rádio a gente fala assim, ondas longas, ondas curtas, FM, frequência modulada, tem UHF, Ultra High Frequency, VHF, Very High Frequency, aí tem outros tipos de onda. À medida que esse comprimento de onda, que é a diferença entre 2 pontos de máxima, eles vão ficando mais espaçados, a frequência daquela onda é fraca, porque a frequência é o inverso do comprimento de onda. Quanto mais curta for a onda, mais potente é, vamos dizer, a emissão dessa onda mental. Então pode reparar que tem assim, rádio tal, FM, tantos megahertz, vai falar em VHF, UHF, ondas curtas tal. Quando eu exprimo um pensamento de ódio, esse pensamento de ódio ele é numa onda curta, porque nesse pensamento está embutido ali raiva, desejo de vingança, de matar. Então aquilo tudo vai impregnar aquela onda mental, vai acelerar de tal forma que a frequência diminuindo, o comprimento de onda diminuindo, a frequência vai ficar estúpida. Então é assim que funciona. Então as ondas que a gente, mentais nossas, agora aqui, elas estão suavizadas porque nós estamos num estado de atenção. O ambiente aqui é propício para isso. Mas se a gente instaurar aqui uma situação de discussão, de raiva, uma pessoa faz uma pergunta, eu respondo mal, aquela onda mental, porque a onda desse ambiente, vamos dizer, o espaço mental aqui é a soma das nossas ondas particulares. Se nós estamos promovendo a expansão de pensamentos agradáveis, o recinto vai ficar agradável. Se a gente estiver discutindo, xingando, imediatamente esse ambiente começa a cair o padrão vibratório. As ondas serão mais longas. O ambiente não será tão favorável como é agora, porque em função daquilo que eu falo. Assim, a gente vai entender o que o Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele vai dizer. A palavra é o canal do eu, ou seja, eu, ego.
Vitor, quando você fala, você está exprimindo o que vai dentro de você. Então, pela língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Olha só. Como é que é? Isso depende do direcionamento que eu dou a essa onda mental. E o direcionamento é dado pelo sentimento. Sentimento de carinho, de fraternidade. Você pega uma criança, por exemplo, e fala, mas que coisa bonitinha, tão, nossa, que desenhozinho bonito que você fez, né? Mas a criança está ali treinando a sua coordenação motora e faz uns rabiscos, né? Aí você fala, nossa, que coisa bonita. O seu pensamento é de um reforço àquela criança, de elogio. Mas se você olha aquele desenho e não tiver filtro, você vai falar, nossa, que coisa horrorosa, nossa, que coisa feia. Você mata a pessoa. Aí que vai começar o processo da caridade. O que você fala cria uma imagem. Não só na pessoa, num filho, né? Vai falar, mas você não presta para nada desde criança que você é assim. Você é burro, não aprende nada, vamos supor. Porque na hora da raiva, a gente fala coisa que não deve. Porque vem assim, a gente não filtra. Então, por isso que fala que a palavra é o maior tipo de caridade que a gente pode fazer. Porque você pode incentivar ou você pode destruir, né? Então, vamos aqui passar um pouquinho. Na questão da linguagem, né, quando a gente usa aqui, o Emmanuel vai falar que tem 3 situações: a expressão, a maneira e a voz. Então, ele vai falar assim, na frase que a gente for dizer, se a gente não explicitar direito, se a gente não trabalha o modo pelo qual eu vou falar e a tonalidade da minha voz, esses 3 conjuntos é que vão definir aquilo que sai de mim. Então, por exemplo, se eu falo... se eu estou num escritório, eu falo, fulano, faz esse negócio para mim aqui e tal. Depois a pessoa vem e apresenta, e se eu falo assim, não, está errado, faz de novo. É uma forma de eu falar, não estou sendo agressivo, mas eu falo, não, está errado, faz de novo. É diferente quando eu falo. É interessante, né? Aqui, mas tem alguma coisa aqui que você podia acrescentar. Você não poderia fazer isso assim, sabe? Olha como é que a forma modifica. E o tom de voz também suave. A pessoa fala, tal. Depois ele mostra assim, é isso mesmo. Então, você fala a mesma coisa que você queria que a pessoa corrigisse, mas de uma forma que ela aceite aquilo que você está falando. Porque quando você fala, não, tá uma porcaria, faz outra vez. Você pode ter certeza que a pessoa vai pegar aquilo, vai para a mesa dele e vai falar, mas que cara chato, mas que cara horroroso, que chefe enjoado. Já vai começar o quê? Que tipo de pensamento? Ele não vai verbalizar, mas ele vai emitir a ideia. Só que a ideia, ela não foi expressa, mas ela foi emitida pelo pensamento. E o pensamento é vida. Vocês vão entender agora mesmo o que eu estou querendo dizer. Então, olha só, como que eu vou trabalhar o tesouro que eu tenho em mãos, que é poder eu exprimir aquilo que eu sinto? Em que eu uso isso? Né? Então, vamos falar aqui, ó. Será que a gente usa isso conversando de forma fútil? Fazendo intrigas, fazendo isso, ou então a pessoa fala assim, encontra com a outra na rua ali, outra ou outro, né? E começa a conversar, fala de futebol, de política, e o tempo passa, mais de 15 minutos. O André Luiz fala, quando a gente estiver conversando com alguém, durante mais de 15 minutos, se você pegar aquele tema que você está conversando, e dali não surgir nada de positivo, despeça e vai embora. Você está gastando 15 minutos. O André Luiz, no livro, alguém já leu aqui, oh meu Deus do céu, Evolução em Dois Mundos? Não? É de André Luiz. É um livro fabuloso.
É meio complicado, mas ele vai falar a história de cada um de nós, desde as bactérias, dos vírus, dos animais aquáticos, vai falar da transição do oceano para os animais terrestres, vai falar da vegetação, vai falar dos animais, até chegar no homem pré-histórico. Então ele vai dizer, o André Luiz, que nessa formulação, desde que o princípio inteligente se instalou no protoplasma de uma célula, e ali começaram os vírus, as algas, as bactérias, as algas, até chegar hoje, esse processo demorou 1 bilhão e 500 milhões de anos, para que o homem pudesse exprimir, logo ali no início da humanidade, alguma coisa do pensamento contínuo. Então a pergunta que se faz é a seguinte: o que eu estou fazendo com esta maravilha de eu poder expressar esses meus sentimentos que nós conquistamos ao longo de 1 bilhão e 500 milhões de anos? É gastar em conversa sobre futebol, política, gastar essa energia, esse potencial em falar dos outros. E a gente tem que ter filtro. Falou, eu estou fazendo aqui, tem tanta gente que não consegue falar, né? Tanta gente, e eu utilizando essa energia em coisas, eu não estou sendo caridoso. Aí começa a questão da caridade. Então vai falar, ou a nossa palavra pode ser uma palavra colérica, né? Raivosa, corrosiva, e isso acontece quando a gente está no ápice da raiva, que é a cólera. E o próprio Emmanuel vai falar que a cólera, esse sentimento que explode de uma hora para outra. Vocês já viram alguém em ataque de cólera? Mas não é cólera de doença, não. Ou seja, de surtar mesmo. A pessoa entra, é como se fosse uma tempestade no reino da alma. É uma tempestade tão grande, e que qualquer palavra que a gente emita enquanto estiver nesse estado, o Emmanuel vai falar que é semelhante a um raio fulminatório que a gente não sabe onde vai cair. Quando a gente está sob o império da cólera, ou da raiva, do ódio, da vontade de matar, massacrar, fazer tudo, é porque naquele momento nós estamos num estágio em que os nossos instintos mais básicos, mais rudimentares afloram, e a nossa razão sai fora. Quando passa a emoção e a razão começa a entrar na nossa mente, fala, nossa, como eu pude ter isso? Quando a gente reconhece, como é que eu pude falar isso? Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude dizer isso para a pessoa? É isso aí, aquela emoção e razão, emoção e razão. E isso, quando a gente fala alguma coisa e já saiu de nós, a gente fica escravo daquilo que falou. Fica escravo. Enquanto a palavra está na sua mente e você não expressa, está ali a ideia, o ódio. A pessoa vai receber esses dados mentais, mas ela não vai ouvir aquilo que a gente tem a dizer. Isso já é um bom sinal, você controlar. Por isso que a gente fala que deve pensar 10 vezes antes de falar. O Chico Xavier falava que a gente tinha que tomar, né, aquela água e deixar descansar a língua naquela água. Não engole, não, fica 10 segundos ali, porque nesse momento pode ir refrescando a língua, nosso pensamento também. Então esses cuidados, por isso que ele vai falar aqui, ó, esses dardos mentais. Alguém aqui já se lembra de uma coisa chamada gibi? Gibi? Não, porque vocês são mais novos que eu. Vocês lembram do gibi? Tinha aquele negócio. Então tinha aquele no gibi, tinha aquele, como o personagem ali não falava, mas ali está expresso do pensamento que aquela criatura. Então quando a criatura está com raiva, o que saía ali, vamos dizer, daquele quadro de palavras?
O que saía ali? Quando você está com raiva, querendo ofender. É uma nuvem cheia de raiva. Mas o que aparecia de desenho de animal ali? Hein? Cobra, lagartos, aranha, não é isso? Por isso que a gente fala, fulano falou cobras e lagartos dela. Quando a pessoa fala que falou aquilo, a mente elaborou essas formas. E aqueles animaizinhos, cobras e lagartos, vão penetrar. Mas não sobre a forma de lagartinhos, de cobras, né? Mas sobre a forma do impacto vibratório dessa onda, que é curta porque ela foi dita num momento de raiva. Né? E tem aquela assim, fulano fuzilou a outra com os olhos. Parece que sai da nossa aquelas setinhas, né? Ou então raios assim para chegar na outra. Quando a gente fala isso, vamos dizer, na nossa aura, imprime, porque pensamento imprime no fluido cósmico. Então, por isso que os espíritos sabem, no caso, daquilo que a gente pensa, porque a gente fotografa em volta do nosso perispírito, que é a alma, aquilo que a gente pensa. Agora, pensa bem, que aqui na Terra a gente disfarça, faz o olhar chamado de paisagem. Você está com raiva da pessoa, isso é muito comum nas casas espíritas. De que forma? Às vezes você quer discordar de uma pessoa, porque não é pelo fato de ser espírita que todo mundo é anjo. Então você vai discordar de uma pessoa, você não vai gostar de outra, então qualquer outra coisa que a outra fale ou o outro fale, a gente não vai retrucar, mas mentalmente falando, olha só, ele acha que é o dono da palavra, ele acha que é o evoluído. Só que a gente pensa, isso vai ser expresso. Olha só, por isso que eu vou chegar aqui. Vocês acham que esse slide está correto? Alguém já recebeu um soco sonoro? Isso na discussão em trânsito, no trânsito, nossa, porque você é isso, você é isso. Mas só que muitas vezes essa fala vem acompanhada de um revólver e mata a pessoa no trânsito. Ou então, numa briga, a gente acha que o grito vai fazer com que a gente seja vencedor. Então, também tem uma música, não é da minha época não, mas eu ouvi outro dia, como é que é? A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer. Vocês lembram disso? Eu nunca ouvi. Já? Briga pensando, como é que é? E que não faz mal se tudo terminar. Porque na hora da briga, a razão vai embora e você quer matar, mesmo que seja o companheiro, ou a companheira, o filho ou o vizinho. Então você coloca, a gente chama de os podres para fora. E aí vem que determinadas palavras machucam. E às vezes, muitas vezes, a gente não esquece. A gente volta a conviver, tal, etc. Mas vai ficar sempre aquela pontinha lá dentro que a gente não vai deixar de esquecer. Fulano um dia falou isso de mim. Né? Então, e agora tem uma interessante que eu queria ouvir a opinião de vocês. O que está acontecendo? A pessoa está falando com a outra? Não sei, eu que estou perguntando como é que é. O que a pessoa está... O que será que está acontecendo aqui? Tenta decifrar para mim. Mas por que ela está emitindo energia? Que tipo de energia é essa? Raiva? Hein? Inveja? Por que inveja? Como é que vocês sabem que é de inveja? A planta está murcha.
Caiu tanto que amor, porque ela tem inveja, que ela queria ter uma planta igual aquela, ela não tem, e aquela coisa do ciúme, da inveja, aquela onda mental, a planta, por isso que tem as pessoas colocam planta, né, assim, para proteger a arruda, espada de São João, mas isso não adianta nada não, né? Mas é porque a planta sente, capta aquilo. Isso chama inveja. Popularmente a chama de quê? Olho gordo. E tem pessoas que assumem mesmo. Eu sou invejosa. Eu tenho conhecido, então, que a gente não pode falar nada que vai viajar, que vai pintar a casa, que vai, porque a pessoa fala, olha que coisa interessante. Vocês vão viajar? Olha, mas que coisa boa, tal. Isso da boca para fora, porque por dentro, se eu pudesse, por que eles vão e eu não vou? Esse pensamento, ele explode. Assim como tem o da inveja, tem o do ciúme, mas também tem o do carinho, do amor. A onda mental, quem vai direcionar é a sua capacidade do sentimento, né? Aí que entra o processo da caridade, né? No livro A Gênese, no capítulo 14, o Kardec vai falar o seguinte: se um homem tiver a ideia de matar o outro, o seu corpo fluídico vai ser posto em ação, ou seja, o seu perispírito vai fazer aquilo que você está pensando, mesmo que seu corpo esteja parado. Por exemplo, se eu quero matar o outro, o meu corpo está aqui, estou sorrindo e tal, mas a ideia central, eu vou ativar o perispírito, e esse corpo fluídico, ele é posto em ação por esse pensamento, e ele vai reproduzir tudo aquilo que eu estou pensando. Ele vai dizer, o pensamento cria a imagem da vítima, e a cena inteira é pintada como se estivesse num quadro, tal qual se desenrola no espírito. Por isso que esses olhares, esses dardos, essas flechas, acontecem muito na questão da raiva, do ódio, e a gente não percebe. Às vezes a gente tem dor nas costas, é como se a gente tivesse levado um tiro mental. Por exemplo, quando você está com muita raiva, uma das primeiras coisas que você sente é um frio no estômago, é uma falta de ar, porque você começa a acelerar esse processo. Essas ondas mentais a gente ativa em cima dos outros, e a pessoa passa mal. Se você ficar 10 minutos conversando com uma pessoa negativa, o que vocês acham que vai acontecer com vocês? É isso aí. Você vai sair daquela conversa, aí vai começar a sentir um incômodo, fala, gente, eu estava tão bem, aí depois, encontrei com fulano, a energia daquela pessoa passou para mim, porque eu me interessei, entre aspas, eu entrei na sintonia pelo assunto que ela está falando, então eu criei uma conexão, então aquela energia passou para mim. Então a gente tem que saber, por isso que fala 10, 15 minutos de conversa. Se não tiver coisa útil ali, sai fora, porque naquela conversa não tem só os dois, não, tem espíritos ali cutucando também, para que a gente fale. Então vamos lá, vamos continuar. Então você pode quebrar esse momento? Pode, pode. Emitindo coisas positivas. Mas a gente tem que estar ciente desse processo, saber que isso pode ocorrer. E se tiver acontecendo alguma coisa, você muda a sua faixa vibratória. Não, eu estou começando a falar sem querer, ainda falo assim, eu li hoje de manhã que a gente tem que ter caridade no falar e também no ouvir, né? Porque não é só na fala, é no ouvir também, porque a gente ouve alguma coisa e passa para frente. Né? Alguém falou, a gente pega aquilo e passa para frente. Então, uma forma da gente conversar com os outros é o silêncio.
O silêncio é uma forma de expressão. Por exemplo, igual você estava falando, quando a gente não puder falar nada de positivo, fecha a boca. Sobre alguém, né? Sobre alguém ou sobre uma situação. Se eu não consigo resolver, assim, politicamente ou vibratoriamente alguma coisa, eu faço uma prece para quem está fazendo isso e tal, eu modifico o meu teor mental e não passo isso para frente, né? Agora, se eu entro no processo, além de aproveitar aquela conversa que alguém está falando mal de outra pessoa que não esteja presente, a maioria de nós, vamos falar o jogo da verdade, se a gente tiver alguma dificuldade de relacionamento com a pessoa que está sendo objeto da nossa conversa, a gente vai falar o quê? Louvar ou aumentar os erros daquela pessoa? Hein? A gente fala, eu também. Aí a gente fala, fulano, né? Encontrei com fulano na rua, ela me contou isso, assim, assim. Se eu estiver com raiva daquela pessoa, se eu não gostar dela, eu vou aumentar. Eu vou falar, você não sabe de nada. Aí começa, eu também fiquei sabendo, aí começa, né? Aí entra uma terceira no jogo e fala, eu vou vender o peixe do jeito que eu comprei. Ainda fala assim, né? Eu vou contar do jeito que eu fiquei sabendo. Aí aumenta. Tem até um ditado, né? Quem conta um conto, aumenta. Porque a gente quer colocar a nossa raiva, o nosso ódio um pouquinho naquela conversa. Aí a pergunta que eu faço, essa pessoa que está sendo objeto dessa fofoca, ela vai receber o impacto mental onde ela estiver desse grupinho? Entendeu o que eu estou falando? Imagina que eu estivesse falando dele. 3 pessoas aqui. A gente fala assim, eu falo, ele também faz isso, ele também faz isso, tal, tal. Vamos supor que ele esteja trabalhando. Essa vibração mental, essa fala, ele vai receber? O que vocês acham? Sim ou não? Porque pode falar qualquer coisa. Falem, exprimem o que vocês estão pensando. O que vocês acham? Mas essa pessoa, ele vai receber o impacto daquilo que está sendo dito? É isso que eu estou querendo saber. Eu acho que depende da faixa que eles falam. Sim. Se ele estiver tranquilo, realizando a tarefa dele, se é aquela pessoa quando entra no escritório, ou na tarefa que ele faz a prece, ele procura se vigiar, tal, aquilo vem, mas existem proteções para isso, porque a aura dele, né, a expansão do perispírito dele, vai rechaçar isso. Mas se ele for uma pessoa dada a falar também mal dos outros, ele vai receber esse impacto. Olha como que isso é. A onda mental é poderosa, gente. É poderosa, né? Mas então aqui a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: numa roda, se não tiver coisa boa, silencie, não fale mal, não acresça, ou não acrescente, né? Então, porque as palavras produzem imagens vivas no terreno mental. Por exemplo, quando você vai visitar uma pessoa que está doente, a gente não deve utilizar muito a expressão coitado, eu sei o que você está passando, tal, porque a pessoa que está lá está esperando coisa nova, bom significado, situação de conforto, tal.
E a pessoa chega lá no intuito de agradecer ou então falar alguma coisa, vai dizer assim: nossa, você está meio acabadinho, né? Você matou a pessoa. Você tá tão magrinho. E aí? A pessoa, quando você vai embora, a pessoa está lá. Porque quando você entra lá, mesmo que você não fale nada, a pessoa está num estado de déficit de fluido vital. Quando você vai lá, ela suga, ela respira assim e pega a sua energia vital para ela melhorar. Por isso que quando a gente vai fazer visita, a gente tem que fazer a prece antes, depois, que a gente funciona como se fosse um doador de plasma espiritual, como se fosse um doador lá do Hemocentro. Eles estão numa situação de carência e você chega lá, isso sem falar nada. Agora, quando você fala e aquilo que você falou deprime a pessoa, você não está prestando um serviço, é falta de caridade, não é? E tem que saber animar também, porque a pessoa fala: não se preocupe não, eu tive um conhecido que teve um problema esse que você tem e tal, e a pessoa: e aí, ele melhorou? Não, ele morreu. Então, isso tudo, então a gente tem que ser assim, como é que é? Ter desconfiômetro, não é? Então, vamos lá. Fofoca, calúnia, intriga. Vou dizer uma coisa: quando a gente faz uma fofoca, aquilo que saiu de nós vai bater em outros ouvidos, esses ouvidos vão transferir para a boca, vai passar para outros ouvidos que vão transferir para outras bocas. Você não sabe onde isso vai parar. Sabe da história do travesseiro de penas? Teve uma senhora, eu vou passar do tempo um pouco, tá? Já era para terminar, mas eu vou passar rapidinho. Então, a senhora, ela foi se confessar junto a um padre em determinada igreja. Então, ela falou assim: eu fiz uma calúnia, tal, como é que eu conserto isso? Eu me arrependi. Ela falou: você vai ter que fazer o seguinte, você vai fazer a seguinte reflexão: você vai subir as escadas dessa torre, vai pegar um travesseiro de penas, vai chegar lá em cima da torre, quando estiver ventando muito, você vai rasgar o travesseiro, abrir, sacudir assim. Eu falei: é só isso? É só rasgar o travesseiro? Eu falei: não, isso é só o início. Depois você vai catar todas as penas, aonde que elas caírem, e foram levadas para o vento, e colocar de novo no travesseiro. Aí ela ficou assim: é isso que tem que fazer? Mas isso é impossível. Não, porque quando você abre alguma situação da outra pessoa, você não tem controle sobre aquilo que você falou. Isso vale também para os dias atuais. Em que sentido? Fake news. A gente acha que está quietinho no canto, aí você fala de alguém assim, tal, e reposta ou compartilha, tal. Só que aquilo vai viajar. Aí outras pessoas que estão na mesma faixa vão pegar aquilo e vai começar a discutir. Você não sabe onde isso vai parar. Você tira uma fotografia de uma criança na escola, numa posição tal, e manda, você não sabe onde isso vai parar. Ou então você tem raiva de alguém que você queria ter relação com ela, ela não aceitou, você cai em cima, tira a foto e fala, tal. Você mancha a pessoa, você mata a pessoa. Isso hoje é crime. Não é falta de caridade, não é crime, né? Então deixa eu ir rápido aqui. Eu vou só passar aqui. O corpo fala. Vocês sabem disso? Do Pierre Weil tem um livro chamado O Corpo Fala. Você quer ver como o corpo fala? Às vezes é muito comum a gente estar fazendo palestra, e o tema não é tão interessante para aquela pessoa. O que aquela pessoa começa a fazer? Bocejar,
outra, olhar o relógio, ou outra, como o relógio está lá em cima, a pessoa ainda faz assim. O que essa pessoa está querendo dizer? Você não vai acabar não? Esse cara para de falar não. Eu estou aqui olhando, mas a pessoa está falando isso para mim, né? Você está numa reunião, aí o fulano foi dada a palavra para ele, aí enquanto ele está falando, o outro fica assim. Ele está interessado naquilo que o outro está falando? Claro que não, ele está detestando, né? Então você tem aí, ó, olha só, sorriso sarcástico. Então tem aquelas risadas, a pessoa está falando, você fica, aí você ainda faz assim, concordando, então fala, olha lá, olhar o relógio, aquele olhar vazio. Já viu o olhar de peixe? Você está conversando com a pessoa, o olhar daquela pessoa está vazio, você olha através da pessoa, ela não está nem aí, né? A pessoa está balançando os pés, está num consultório médico, aí está pegando uma revista, está com o pé lá e fica assim. Alguém pergunta, você está nervoso? Não, estou nervoso não. Aí começa a bater mais. O corpo está falando que aquela pessoa está nervosa, né? Então eu vou colocar aqui, ó. A gente tem que ser verdadeiro, ser justo e pensar o seguinte: aquilo que eu vou dizer para o outro vai ferir alguém? Eu gostaria de ouvir aquilo que eu vou dizer para ele? Porque a gente não pensa isso, a gente pensa assim, de forma atabalhoada, agride para primeiro e depois passar pano, né? Então, olha, isso aqui, ó. A palavra é semente que a gente deposita no solo das almas. Conforme a qualidade dessa semente, vai sair uma colheita farta, em que os frutos serão portadores de paz ou desgraça. Então ela vai falando, isso aqui é Joana de Ângeles, né? Então lá, ele vai dizer, a palavra é uma flecha, depois que disparada, ela não pode mais ser detida, porque ela vai atingir o alvo. Tem cuidado com ela. Isso aqui é coisa interessante, ó. A pessoa te chama de inútil. Aquela onda mental que você foi ofendido vai fazer com que a outra pessoa entre na faixa e vai chamar o outro de estúpido. Só que a outra pessoa fala te amo por uma criança. O que quer dizer isso aí? Interrompeu o quê? É isso que a gente tem que fazer, não dar ouvido, silenciar e não acrescentar mais um ponto. Porque a pessoa que recebeu o primeiro impacto, ela aceitou ser chamada de inútil. E aquela onda mental vai falar que a outra pessoa é estúpida. Mas aqui tem um filtro verde. Ela não deu atenção. E vai trabalhar com a criança falando, olha como é que mudou a onda mental. Eu te amo. E a criança desenha coisa do verde, da esperança. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é isso aqui, ó. Há outros pontos de vista. Compreender isso é sinal de sabedoria. O que quer dizer isso aqui? Tem duas pessoas o quê? Se amando, conversando, trocando ideias. Discutindo o quê? E cada um está querendo defender o quê? Um fala que é 6, o outro fala que é 9. Quem está certo? Hein? Mas ninguém abre mão da sua posição. Ninguém abre mão do seu conceito, do seu valor. Porque a gente está arraigado num castelo de crenças e valores que aquilo que eu acredito é o verdadeiro. E o outro está errado. E o outro também pensa a mesma coisa. Não, quem está certo sou eu. Por exemplo, se eu estou olhando lá na frente desse prédio, tiver pintado de azul, eu vou falar que o prédio é azul. Mas se eu tiver de lado e tiver uma cor amarela aqui, eu falo, não, eu estou vendo daqui o prédio é amarelo. Aí vai ficar aquele bate-boca, azul, amarelo, azul, amarelo. É a mesma coisa, 6 ou 9, 6 ou 9. Então tem que fazer o seguinte, vamos ver por que ele fala que é 9.
eu vou ficar no lugar dele. Aí ele fala que é nós, olha só, não é que ele tem razão? Isso aqui que a gente tem. O que é a minha responsabilidade? Minhas palavras, minha responsabilidade. Minha conduta é minha responsabilidade. Minhas ações, minha responsabilidade. Meu esforço, meus erros, minhas ideias, as consequências das minhas ações, tudo comigo. O que não é comigo? A ação dos outros, as palavras dos outros, o modo de viver dos outros, as ideias dos outros, os erros dos outros, as crenças, são deles. Isso não é responsabilidade minha. Eu não quero fazer que eu esteja certo com tudo. Estou aprendendo, estou em processo. Eu não vou preocupar com a vida do outro, ser fiscal da vida alheia. O que ele fez está errado. Há uns tempos atrás eu estava num processo de obsessão danada. Eu estava dirigindo, se tivesse uma pessoa com o pisca-alerta ligado ali, está vendo? Ele deixa o carro na rua. Então eu estava achando que eu era um fiscal do trânsito, mas só que eu não tinha carteira, não tinha nada ali para multar a pessoa. Depois eu falei, gente, por quê? Por que eu preocupo com isso? Eu tenho que preocupar quando eu for entrar numa vaga, eu entrar direito. Agora esse é problema dele. Não, mas isso não pode ser uma afronta à lei. Tudo bem, mas você não é o dono da lei. Outras pessoas estão encarregadas de cumprir isso. Então você fica mais leve, né? Então, voltando ao tema aqui do livro, a maior caridade que a gente pode fazer é modificar o tom da nossa voz, o conceito da nossa voz, o sentimento que a gente empresta a essa ideia mental, para que a gente viva num mundo mais harmônico. Porque se a gente for olhar nos outros os defeitos, e quando a gente faz isso, psicologicamente a gente está identificando no outro o que a gente é por dentro, a gente não está ajudando ninguém, nem a nós mesmos. Não é isso? Então, muito obrigado que a gente tenha essas reflexões para a gente analisar, para a gente poder se expressar melhor, se expressar de acordo com a doutrina espírita. Tem um livro que chama Conduta Espírita, do André Luiz. Ali tem tudo que a gente precisa entender. E o resto é Jesus, né? Jesus falava o seguinte: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se eu estiver bem, eu vou falar coisas agradáveis, tranquilas, seguras. Se eu não estiver mal, eu vou expressar aquilo. Não sei se você lembra daquele desenho da hiena e do leão? Lembra? Também não é da época de vocês, não, acho que não. Mas da minha, assim, ó dia, ó azar, lembra? O leão todo otimista, olha, vamos fazer isso. A hiena, né? A hiena é reconhecida como aquela criatura que vive na maior imundícia e fica rindo. Então, isso não vai dar certo, eu sabia que isso ia acontecer, tudo reclamando. É aquela pessoa que tem uma nuvenzinha em cima da cabeça dela, sabe? Onde quer que ela vá, tem aquela nuvenzinha, e aquilo se propaga, né? Então, muita paz a todos, que Jesus esteja conosco. Obrigado. Bom dia. A gente agradece o Vitor, as reflexões, a gente tem muito material aí, né, para a gente refletir. E antes da gente fazer a nossa prece, vou dar uns avisos rapidinhos. Os pais com crianças na evangelização, se desejarem que os filhos recebam passe, é só encaminhar lá, porque eles estão tendo uma confraternização hoje, e trazê-los para receber o passe aqui hoje. Tá? Lembrando dos nossos grupos de estudos, eles finalizam para um recesso que a gente vai ter, um pequeno recesso na sexta-feira. E a gente retorna com os nossos estudos a partir do dia 5. Tá? Mas o nosso Evangelho no Lar vai acontecer normalmente. E a nossa reunião do sábado e do domingo também. Tá? Mais alguma coisa, gente, que eu estou esquecendo? Acho que não, né? Então,
podemos fazer a nossa prece. Se desejarmos fechar os nossos olhos, para a gente agradecer a Deus, nosso Pai, dessa oportunidade tão rica que Ele nos concede, de ir percebendo aos poucos todo o potencial que a gente carrega dentro de nós, sobretudo, Senhor, do nosso pensamento. Então, nesse momento, Senhor, nós te pedimos que cada vez mais a nossa caminhada possa se voltar para esse nosso objetivo maior de nos melhorarmos, de nos fortalecermos, Senhor, através desse Evangelho, para que a nossa boca, para que os nossos ouvidos, o nosso olhar, o nosso sentir possa ser cada vez mais condizente com os teus ensinamentos. Que, sobretudo, Senhor, nós possamos caminhar com aquela orientação que a doutrina nos deixou, da gente se esforçar ao máximo para domar as nossas más tendências. Porque fazendo isso, a gente já vai estar dando um passo enorme para poder usar cada vez mais, segundo a sua vontade, o nosso falar, o nosso sentir e o nosso agir. Por isso, mais uma vez, Senhor, o nosso muito obrigado. E que essas energias que agora recebemos durante essa manhã possam ser multiplicadas e envolver a cada um dos nossos irmãos em humanidade. Obrigada, Senhor, que assim seja. E agora a gente vai ter o passe. Quem desejar receber é só permanecer nos lugares. Quem não desejar, quiser ficar mais...